Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta mais uma vez para o nosso programa Escola Bíblica no Ar, um programa que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Esse nosso programa, essa nossa aula, ela é divulgada no YouTube. Para os que não conhecem, você pode ir lá no YouTube, colocar Escola Bíblica Complementar, Pastor Walter Pereira, ou você pode colocar EBD, Pastor Walter Pereira, o Walter com W, e você vai encontrar lá o nosso canal. Todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, nós estamos disponibilizando já o vídeo para o seu estudo da próxima semana. Então, você tem toda uma semana para estudar. Queremos aqui também cumprimentar os nossos queridos irmãos da Rádio Farol FM 90.1, que semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 22 horas, repassam para os irmãos os áudios desses nossos vídeos. Queremos agradecer aqui ao evangelista Adriano Oliveira, que tem conduzido esse programa com muita disciplina, com muito cuidado, para que toda semana vá ao ar esse programa da Escola Bíblica Dominical. Também nossos cumprimentos aqui ao diácono Moacir Catarina, da Rádio Web Capital, aqui em Maceió, que todos os dias, a partir das 22 horas, ele reproduz o áudio desse nosso programa. E nossos agradecimentos também aqui ao portal AD Alagoas, na pessoa ali do nosso querido irmão Gunnar, do nosso irmão Everton e toda a sua equipe, que gentilmente, a partir das quintas-feiras, também colocam o nosso vídeo ali no portal AD Alagoas. E todas essas fontes aí estão transmitindo então este programa para todo o Brasil, para todo o mundo. Meus queridos irmãos, nós comentamos a revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando uma lição muito especial, já o nosso último trimestre do ano, e a lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, todo o estudo tem sido centrado no livro de Ezequiel. Hoje nós vamos estudar já a lição número 8 para 20 de novembro de 2022, lição cujo título é O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O nosso textuário diz assim: Eu sou o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Nossa verdade prática nos diz: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Nossa leitura bíblica se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34, e os 12 primeiros versículos, de 1 a 12, que nos diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Portanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Muito bem, queridos irmãos, nossa lição ela está aqui disposta com uma introdução que dá sempre uma visão panorâmica da lição. Temos aqui o primeiro tópico, que vai falar sobre o rebanho, uma pequena explicação sobre ovelhas, e sobre os pastores. Nós vamos comentar um pouquinho isso aqui. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. E o nosso terceiro tópico, sobre o bom pastor. E por fim, então, uma conclusão. Todos esses tópicos têm seus subtópicos que estão muito bem explicados. O que nós vamos fazer e o que sempre fazemos é disponibilizar para os irmãos um comentário complementar, e neste comentário eu passo para os irmãos 10 tópicos. Então eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos falando sobre o bom pastor, e colocamos aqui então 4 tópicos restantes falando sobre o pastor infiel. Claro que é uma lição, irmãos, assim, bastante objetiva, porque na medida em que a gente fala das qualidades do bom pastor, claro que o oposto destas qualidades se refere ao pastor infiel. E quando nós damos aqui as qualidades do pastor infiel, o oposto dessas qualidades são as qualidades, claro, do bom pastor. Então, meus queridos, é uma lição que traz assim uma crítica muito forte aos pastores, Os irmãos sabem que isso é uma metáfora, Lá no Israel existiam os pastores de ovelhas, literalmente do animal ovelha, e eles tinham um cuidado com essas ovelhas. Claro que existe o bom pastor, como existe o mau pastor. É como aqui no nosso Nordeste tem o bom vaqueiro e tem o mau vaqueiro, aquele que cuida mal do animal. A nossa lição vai mostrar então que as ovelhas, aqui tem uma explicação, diz que ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então está tudo na família, Ovelha, carneiro e cordeiro. O cordeiro é um carneiro novinho. Pronto, aqui a gente aprende. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, falando da ovelha, ovelha mesmo. João 2,14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza, As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Essa observação é que eu não sabia. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. É, pois, necessário uma supervisão diária com esses animais. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, dos animais que atacam as ovelhas, e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas.
Então está aí, irmão, é um animal indefeso, né? Você vê que um bode tem o chifre para lutar, o leão tem suas garras, né? Seus dentes afiados, né? Mas a ovelha é um animal que não tem uma arma de defesa, né? E nem de ataque. O rebanho é sempre, né, uma menção ao povo de Israel e à igreja. Ok. E os pastores, irmãos? Quem são esses pastores? Claro, aqueles que cuidavam das ovelhas. Mas a palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, que está lá em Jeremias 23, de 1 a 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático, ou seja, Deus, né, governo de Deus. E não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Então, o governante, os sacerdotes, né, eram tidos como pastores do povo. Por quê? Eram eles que cuidavam do povo. E nós vemos aqui uma teocracia, né? Quer dizer, um governo que tem Deus como o governante maior. Então, toda a vida econômica, religiosa, política, social, estava ali em torno da religiosidade judaica, em torno do templo, né? Inclusive as questões jurídicas também, né? Porque os sacerdotes julgavam muitas questões. Então, esses homens que estavam à frente eram considerados os pastores. Hoje nós podemos dizer que o nosso presidente da República é um pastor da nossa nação? Sim, perfeitamente. Assim como temos os pastores de igrejas que vão cuidar, claro, da questão espiritual, da ministração da palavra, do cuidado para com os seus membros. Ok, aqui uma descrição rápida, uma explicação rápida sobre essa questão da ovelha, do pastor, rebanho e da natureza dessas ovelhas. Agora eu quero passar para os irmãos aqui, de forma muito objetiva, os 10 tópicos que eu coloquei aqui, 6, como eu falei, sobre características do bom pastor e 4 do mau pastor. Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu anotei foi o seguinte: o bom pastor se arrisca e dá a vida pelas ovelhas. São duas coisas distintas, se arriscar e dar a vida. Obviamente que aquele que se arrisca sabe que pode morrer, não é? Mas não é bem necessariamente dar a vida. Arriscar é uma coisa, dar a vida é outra. Mas o bom pastor, ele tanto se arrisca como ele dá a vida. Olha, Jesus falou em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os irmãos sabem que Jesus morreu crucificado, né? Morreu por quem? Morreu pelas suas ovelhas. Um pastor de verdade, um homem comprometido com a obra de Deus, comprometido com as suas ovelhas, ele muitas vezes não morre ali como Jesus morreu crucificado, mas ele gasta e se deixa gastar pelas suas ovelhas. Nós que somos pastores, como nós somos consumidos por cuidarmos do rebanho. Então, livrando a igreja do perigo, não é? Cuidando muitas vezes de ovelhas que dão suas marradas também, não é? E que muitas vezes são bem cuidadas, mas retribui com ódio, retribui com ofensa e com outras coisas. Mas assim, a ovelhinha pode até ofender o seu pastor, mas o pastor não pode ofender as suas ovelhas. O terceiro tópico e subtópico 3, aqui da nossa lição, 3:3, diz assim: o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando o leão e o urso. Está lá em 1 de Samuel 17:34 a 36. Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. Nós vemos hoje muitos pastores já desgastados. E não é só a idade, é o trabalho com o rebanho. Então, em primeiro lugar, o bom pastor se arrisca e dá a vida pelas ovelhas. Segundo lugar,
O bom pastor guia suas ovelhas. Este é o papel. O papel do pastor é um orientador. Como o pastor lá dos animaizinhos, ele vai, né, com o cajado à frente, porque a ovelha não cuida de si mesma. Então ela precisa que o pastor conduza ela para o lugar onde ela vai comer lá ali, o pasto, né? E depois tem que conduzi-la até as águas, e não dá para levá-la para qualquer tipo de água, né? Tem que levar para águas tranquilas, que ela se espanta muito fácil. Então você leva, e daqui a pouco você detecta que uma ovelhinha daquela está com ferida, não é? Você, né, tem que ir cuidando, que nós vamos tratar disso aqui também. Então, meus queridos, o bom pastor, em segundo lugar, ele guia suas ovelhas. João capítulo 10, eu deixei marcadinho aqui, capítulos 3 a 5, nós vamos ver aqui uma referência interessante. João 10, 3 a 5, diz assim: a este o porteiro abre. Eu vou ler do comecinho, do versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando o pastor chama, ela acompanha o seu pastor, e na direção que o pastor vai, essa ovelha vai. Então, meus queridos, para nós que somos membros da igreja, nós temos um pastor, nós temos uma autoridade espiritual sobre nós, e é muito importante seguir a orientação. Eu digo isso muito na igreja. Eu digo, olha, você começou a namorar com alguém, vá conversar com o seu pastor, apresente ao seu pastor e consulte ao seu pastor. Ele é homem de Deus, ele ora, ele tem visão espiritual, ele tem legitimidade espiritual sobre você, sobre a igreja. Então, é mais uma proteção para você. Você vai tomar uma decisão muito importante, busque o seu pastor. Então, isso é muito importante, porque o pastor guia as suas ovelhas, o pastor orienta as suas ovelhas. Quantas vezes a pessoa quer seguir aí no rumo do seu nariz e não consulta seus pastores, E muitas vezes dá com os burros na água, numa linguagem aí bastante popular, O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, olha, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então o pastor, ele guia as suas ovelhas. Isso é uma característica do bom pastor. O mau pastor, claro que ele não vai guiar suas ovelhas. E eu digo sempre, trazendo para o nosso contexto igreja, como o nosso povo está precisando de orientação, precisando de direção e precisando de referencial. Tudo isso se refere a essa questão do bom pastor como guia das suas ovelhas. Terceiro lugar, o bom pastor alimenta as ovelhas. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor não vai levar sua ovelha para um lugar que não tem alimento. Ele leva para um lugar que tem alimento. E esse é o nosso papel. Eu quero falar porque eu sou pastor. O nosso papel é orientar a igreja na palavra. Eu digo sempre que o nosso papel é ler bem a palavra, entender bem a palavra, interpretar bem a palavra e explicar esta palavra da forma mais clara possível para o povo. E aqui eu digo aos irmãos, o alimento ele precisa ser completo. Nós não podemos ficar selecionando como se fosse um self-service, aquilo que vamos dar à igreja. Não, a Bíblia Sagrada, ela toda é a palavra de Deus. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, o pastor, o bom pastor, alimenta suas ovelhas. Quantas ovelhas estão aí pelo mundo
padecendo fome, né? Muitas vezes vão a um culto e diz assim, olha, eu não ouvi nada, não leram o texto, mas não falaram do texto, ou leram lá um texto, mas disseram que o texto estava dizendo uma coisa que o texto nunca disse, ou nem leram o texto, ou então, pastor, cantaram até 10 para as 9, se o culto termina 9 horas, e 10 minutinhos depois entregaram lá um lanchezinho. Né? A igreja não quer viver de lanchezinho, ela quer uma alimentação robusta, porque o que nos sustenta, o que nos dá firmeza, é estarmos alimentados pela palavra. Alimentado, irmão, no sentido de você comer. Tinha um pastor no Rio de Janeiro que ele dizia, você como ovelha precisa aprender a pastar sozinha. Não é? Então, fala do crente ler a palavra, não dependa só da Bíblia do seu pastor. Você precisa abrir sua Bíblia em casa e ler, e se alimentar. Mas também ir à casa de Deus, ir à igreja, para receber lá o direcionamento e a alimentação que o seu pastor deve lhe dar. Pelo menos esta é a nossa atribuição. Vamos então para o nosso quarto tópico. O bom pastor protege as ovelhas. Já vimos aqui que o pastor se arrisca, ele dá a vida pelas ovelhas. Você sublinha aí arriscar e dar a vida. Falamos que o bom pastor guia, ele dá direção, ele tem que dar a direção correta, né? Terceiro lugar, falamos que o bom pastor alimenta as suas ovelhas. E quarto lugar, nós queremos colocar que o bom pastor protege as ovelhas. O pastor não é um covarde, né, que corre. Não, ele fica porque ele tem que proteger as suas ovelhas. As ovelhas estão sob o seu cuidado e ele não pode desprezá-las, abandoná-las, deixar o rebanho aí jogado. Ele precisa proteger. Vamos ver João capítulo 10, vamos ler novamente. Esse capítulo é muito interessante. O versículo 1 diz assim, na verdade vos digo que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta porta, meus amados irmãos, é a porta do aprisco das ovelhas. As ovelhas não dormem ao relento, lá no deserto jogada, né, lá no pasto jogada. Não, elas têm lá um curral, né, um aprisco, onde elas ficam guardadinhas. Naquela história, né, que Jesus conta lá em Lucas 15, sobre o pastor, né, que foi buscar a ovelha perdida e tudo mais, diz que ele deixou as 99 no deserto. Ele não deixou aí a deriva, solta no deserto à noite, não é, lá à disposição dos predadores. Não, ele deixa no aprisco, protegida, guardada, e aí ele vai em busca daquela que se perdeu. Vocês lembram quando Davi foi ao campo de batalha, que o seu irmão viu que ele estava pesquisando o que estava acontecendo no acampamento, e o irmão veio, censurou a Davi e criticou e perguntou para ele, onde foi que você deixou, né? Como foi que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Quer dizer, ele imaginou que Davi tinha largado as ovelhas para lá de qualquer maneira e tinha vindo para o campo de batalha, coisa que Davi não fazia, porque Davi era um bom pastor. Então, o bom pastor, meus amados irmãos, ele também protege as ovelhas, né? Nós, como pastores que cuidamos de igreja, precisamos proteger as nossas ovelhas. Nós não jogamos contra as nossas ovelhas. Nós não estamos para afugentar as ovelhas, para deixá-las, né, à mercê do predador. Não. Quem faz isso é o mercenário. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele abandona suas ovelhas para lá. Mas o bom pastor, ele protege as suas ovelhas. Às vezes a gente está em algum lugar, num comércio, e daqui a pouco alguém está falando mal da igreja. Aí o pastor se levanta e diz, não, peraí, não pode falar mal da igreja. Eu sou pastor de uma igreja e não aceito que você fique falando das ovelhas, criticando o meu rebanho. Não, 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 não.
né? Nós somos pastores para protegermos as ovelhas que Deus nos confiou. Até porque, meus amados irmãos, estamos falando tudo isso aqui do bom pastor, sabendo que um dia Deus vai nos pedir contas das ovelhas que Ele nos confiou. Como você cuidou dessas ovelhas? Você foi negligente? Você foi relaxado? Você não foi exemplo para o seu rebanho? Como é que foi o tratamento que você deu às minhas ovelhas? Que as ovelhas não são nossas. Elas têm um dono, que é o Senhor. Eu coloquei aqui no quinto tópico ainda uma característica do bom pastor, é que o bom pastor ajunta suas ovelhas. Não é a característica de um bom pastor dispersar o seu rebanho. Muito pelo contrário, o papel dele é trazer essas ovelhas para perto dele. Nós temos aqui na nossa capital Maceió, o nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, e ele tem nos orientado muito sobre isso, a cuidarmos bem da igreja, a tratarmos bem os nossos irmãos, Porque às vezes vai um dirigente dirigir uma igreja, a igreja tem 200 pessoas, daqui a pouco a igreja está com 100, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 20, e as pessoas dispersas pelo mundo. Aí quando alguém o interroga, ele diz assim, não, eu estou fazendo uma limpeza na igreja. Não, a gente não pode fazer a obra de qualquer maneira, não pode tolerar o pecado, Nós temos que tratar essas questões, temos que fazer um trabalho com disciplina. Agora, não podemos afugentar as ovelhas, expulsar as ovelhas de dentro da igreja. O nosso papel é um papel de ajuntar. Quantas vezes você chega em um campo, chega em uma congregação e tem lá poucos irmãos. Daqui a pouco você ouve, não, pastor, olha, tem alguém que nunca mais vê a igreja, que está em tal lugar. E você vai lá, a pessoa está ferida, está desanimada, com aquela visita, daqui a pouco, domingo, ela está na igreja. Aí você vai em outro lugar, uma família inteira, que por causa de uma medida, sem muito pensamento, sem muito equilíbrio, aquela família se afastou da igreja. Perder uma família da igreja é um desastre muito grande. Então, nós como pastores temos essa missão, que é a missão de ajuntar as ovelhas. Veja que Jesus conta em Lucas 15 que aquele pastor contou as ovelhas, 100, tinha 99. E onde está a outra ovelha? Ele podia dizer, não, é só uma ovelha, deixa para lá, aqui eu tenho 99. Não, irmãos, cada ovelha é muito importante para o seu pastor. Cada ovelha é muito importante para a igreja. Para mim, um membro que sai da igreja é uma grande tragédia. Se eu pudesse, eu ia atrás de todos eles, trazia todos de volta. Infelizmente, alguns estão tão feridos, irmãos, que não querem mais voltar. Mas o nosso trabalho é esse, é orar para que Deus nos dê sabedoria para conduzir o rebanho, pedir forças a Deus para ir buscar essas pessoas. Quando você chega lá, elas estão tristes, e às vezes estão muito magoadas, e elas desabafam em cima de você, e você tem que dizer, sim senhor, sim senhora, você tem razão, E trazer essa ovelha de volta, porque o nosso papel não é dispersar, mas ajuntar. Eu soube de um determinado local, aí pelo Brasil, que existia um pastor, e daqui a pouco alguém foi trabalhar com ele, e essa pessoa que foi trabalhar com o pastor era alguém que tinha esse dom de agregar. E começou a juntar as pessoas que estavam afastadas. Aí o pastor olhou para ele e disse, quer dizer que eu afasto as pessoas da igreja e você agora está juntando, E o pastor criticando, disse, não, perfeitamente, pastor. O papel do pastor é esse, ajuntar as ovelhas e não dispersar as ovelhas. E aqui cabe um comentário, irmãos? A gente tem que deixar o orgulho, tem que deixar a birra, tem que deixar tudo de lado, porque às vezes a questão é pessoal com a ovelha. Nós não podemos ter questões pessoais de intriga, de inveja, de ciúme com as pessoas. O pastor é um cuidador de ovelhas, independentemente do comportamento dessa ovelha. Sexto lugar, o bom pastor cuida, trata as ovelhas. Nós vamos ver aqui no versículo 4 da nossa leitura,
diz assim, que é uma crítica. Na realidade, os pastores não estavam fazendo isso, né? Então, o Senhor falou assim, olha, a fraca não fortalecestes, era para fortalecer. E a doente não curastes, era para curar. E a quebrada não ligastes, era para fazer ali a atadura na quebrada. E a desgarrada não tornastes a trazer, era para trazer. E a perdida não buscastes, era para buscar, né? Muito pelo contrário, eles dominavam sobre elas com rigor e dureza, que é uma parte que nós vamos falar daqui a pouco. Então vejam, irmãos, que as ovelhas têm vários problemas aqui, como as pessoas, né? Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia, cada cabeça é um mundo e um mundo de problema, cada um com um mundo de problema dentro da sua cabeça. Então você tem a ovelha fraca, você tem a ovelha doente, você tem a ovelha quebrada, você tem a ovelha desgarrada, você tem a ovelha perdida, e tem outros textos que falam até da ovelha gorda, ovelha magra, enfim, diversos problemas, e cada coisa dessa simboliza uma questão. São as muitas pessoas que nós temos na igreja, irmãos, e que têm os seus diversos problemas. Mas estamos aprendendo aqui que o bom pastor, ele cuida, ele trata das ovelhas. Aqui no Nordeste eles chamam de bicheira, né? Às vezes tem ali uma ferida na ovelha que está tendo bicho, né? E o pastor tem que pegar essa ovelha, né? Fazer uma limpeza no local, colocar remédio para que ela possa se recuperar, né? Afinal de contas, a igreja é um grande hospital de recuperação de pessoas debilitadas. Agora vamos partir para os pastores infiéis, né? Eu falei aqui 6 características, né? Aqui o bom pastor se arrisca, dá a vida pelas ovelhas. Eu posso dizer que o mau pastor, o pastor infiel, nem se arrisca, nem dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor guia suas ovelhas. O pastor infiel, ele deixa as ovelhas perdidas à deriva e não dá uma direção. O bom pastor alimenta as ovelhas. O pastor infiel deixa as ovelhinhas morrendo de fome. Quarto lugar, o bom pastor protege as ovelhas. O mau pastor, ele não protege, ele deixa as ovelhas aí à mercê dos predadores. O bom pastor ajunta as ovelhas. O mau pastor dispersa essas ovelhas. O bom pastor cuida e trata, enquanto o mau pastor não cuida e nem trata. Então vamos para o pastor infiel. 7º lugar, o pastor infiel cuida de si mesmo. Meu Deus, está aqui nos versículos 2 e 3. Mais ou menos no meio do versículo 2 diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, podemos dizer que o pastor infiel é alguém que não serve, mas ele quer ser servido. É alguém que não cuida, mas quer ser cuidado. Ele desfruta da lã, do leite, da gordura da ovelha, mas ele não se sacrifica pelo seu rebanho. Paulo vai dizer que esses homens são o seu Deus, é o próprio ventre. Infelizmente, né, irmãos, nós temos hoje alguns líderes, né, que fizeram do ministério emprego. Né? Às vezes não presta para nenhuma atividade. Né? Em toda empresa que trabalhou, não prestou. Passava um mês na empresa, a carteira dele parece cheque sem fundo. Né? Ele passa um mês numa empresa, 2 meses na outra, um mês na outra, uma semana na outra, não prestou para nada. E aí vê muitas vezes uma facilidade dentro do ministério, que não é facilidade, e muitas vezes se escora no ministério e faz do ministério um emprego. E agora ele quer se servir, ele quer ter ali um bom carro, e deve ter um bom carro, ele quer morar numa boa casa, e deve. Ele quer ter um terno bom, ok. Ele quer cuidar bem da sua família, ok. Não estou dizendo que o líder, o pastor da igreja, não deva cuidar de si mesmo. Agora, o pastor infiel, ele cuida de si mesmo em detrimento das ovelhas. Enquanto as ovelhas estão mal servidas, a congregação está caindo aos pedaços, o banheiro parece banheiro de rodoviária, né? Os bancos
se sentar, o banco cai com o crente e tudo, e muitas vezes ele vivendo na vida boa. Então, isso aqui é o que a Bíblia está criticando. Ao meu ver, é isso que está dizendo aqui. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ver aqui o comentário. Tópico 2 e subtópico 2. Diz assim: o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, que é o quê? Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Glória a Deus. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Então, eles comiam a gordura, vestiam da lã, degolavam o cevado, que é o gordo, mas não apacentavam as ovelhas. E isso era uma denominação aqui do profeta para designar a exploração e abuso de autoridade. Nós fomos chamados, então, para cuidar do rebanho. Mas o pastor infiel, ele se preocupa apenas em cuidar de si mesmo. 8º lugar, o pastor infiel foge quando vê o predador. Vamos ver o que Jesus falou em João 10, 11 a 13. Olha o que Jesus diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, é o pastor infiel, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, irmãos, veja bem, essa questão de fugir quando vê o predador é papel de mercenário, né? Nós fomos chamados para enfrentar o que vier, né, para defendermos o nosso rebanho, né? Afinal de contas, ministério, a obra de Deus, nunca foi para homem nem para mulher covarde, né? Você cuida de uma classe de escola dominical, defenda a sua classe. Você cuida de uma EBD geral na igreja, é um superintendente, defenda a sua EBD. Você dirige uma congregação, defenda a sua congregação, lute pela sua congregação. Você é pastor de uma igreja na capital, no campo, onde quer que seja, né? Não fuja quando vê o inimigo, né? Permaneça firme de pé, confiando no Senhor. Imagina quando Davi viu o leão, se ele corre. O leão ia, né, arrebatar as ovelhinhas. E quando ele viu o urso, mas ele enfrentou, ele disse, veio um leão e eu peguei ele pela barba e matei. E veio o urso e eu matei também. E vou matar esse gigante filisteu aí que está afrontando o exército do Deus vivo. Então, o pastor infiel foge quando vê o predador. 9º lugar, o pastor infiel não busca a ovelha perdida. Ele não tem interesse, irmãos, nas pessoas. O interesse é nele, né? E eu tenho sempre dito aqui na igreja, né? Às vezes chega alguém de fora e, pastor, eu já posso ir tocar ali, cantar ali. Eu digo, não, aguarde um pouquinho, né? Arrume sua mudança, assista a EBD, assista o culto de ensino, venha conhecendo a congregação. E eu fecho dizendo, você para mim é mais importante do que o que você faz aqui. Quando o que as pessoas fazem é mais importante do que o que elas são, isto é utilitarismo. Mas nós não somos utilitaristas, nós somos pastores. E a vida das pessoas é muito importante. E quando nós descobrimos que uma ovelha está perdida, a gente tem que ir atrás dela. Pastor, mas ela está lá na grota, a gente vai lá. Pastor, mas ela está no hospital, a gente tem que ir lá. Pastor, mas ela está entre as feras, nós temos que ir lá. Pastor, mas ela está lá na boca de fumo,
a gente tem que ir lá onde está a ovelha e não podemos nos furtar a isso. Olha o versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. É o desviado, né? E a perdida não buscastes. Então, isso aqui, qualidade de pastores infiéis. Mas o pastor fiel vai buscar a ovelha perdida. E em último lugar, irmãos, para o nosso vídeo não ficar muito longo, você pode, cada tópico desse, claro, trabalhar, inserir algumas referências. Bom, o pastor infiel domina com rigor e dureza. Eu tenho falado muito para os meus liderados na congregação que eu trabalho. Eu digo sempre, não trate as minhas ovelhas com rispidez, não trate com estupidez. Você não tem direito de estar dando grito em ninguém, ninguém é seu empregado. Não, nós é que somos empregados da igreja, somos servos da igreja. Então, às vezes eu observo em alguns lugares, lideranças tratando os seus liderados como se fosse empregado, como se ele fosse um senhor de engenho e o empregado fosse um escravo lá do canavial. E não é assim. As pessoas são dignas de respeito, eu posso ser firme na palavra, eu posso ter autoridade, eu posso ter firmeza naquilo que faço, mas eu não tenho o direito de desrespeitar, de tratar mal as pessoas, de pedir as coisas sem pedir por favor. Quando receber essa coisa, não dizer obrigado, eu não tenho esse direito. Eu fui chamado para cuidar bem das ovelhas, tratar bem, e não com rigor e dureza, até porque as ovelhas não são minhas. E aquilo que não é meu, eu tenho que tratar com cuidado redobrado. Então, meus queridos irmãos, o pastor infiel é que trabalha assim, dizendo palavrão com as pessoas, humilhando as pessoas publicamente, mandando as pessoas embora da igreja, dane-se, E o pastor não é para fazer isso. O pastor é para agregar. Nós já aprendemos isso aqui. Quem domina com rigor e dureza é o pastor infiel. Firmeza é diferente disso aqui. Autoridade é diferente disso aqui. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, firmeza é uma coisa, estupidez é outra. Nós precisamos ter muito cuidado com isso aí. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lá tem um local para você deixar o like, tem um localzinho para você também fazer seu comentário, dizendo a cidade de onde está nos assistindo. E também eu solicito que você compartilhe esse comentário, porque pode ajudar alguém que está necessitando de um subsídio para a sua aula. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.